Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou o professor Washington Viana, da disciplina de Química, e vamos dar início à nossa primeira videoaula da parte de Química Geral no nosso canal Química Ativa. Yes! Bom, para iniciar, nós iremos fazer aqui uma introdução à Química, fazendo alguns questionamentos. Primeiramente, o que é Química? Química, ela é uma ciência, assim como a física, assim como a biologia, a matemática, história, geografia. Como toda ciência, ela vem para estudar algo. No caso da química, ela vem estudar algo relativo à natureza ou ao universo. Então, por definição, química é a ciência que estuda a matéria, suas características, propriedades e transformações. Aí você me faz um outro questionamento. O que é matéria? Matéria é tudo que está ao seu redor. Matéria é tudo que você pode ver, tocar, sentir. Por definição, matéria. A grande maioria dos livros didáticos de ensino médio, ou até mesmo de ensino superior, trazem essa definição. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Por exemplo, ferro. Ferro tem massa. Ferro ocupa espaço. Consequentemente, ferro pode ser um exemplo, pode ser definido como sendo matéria. Água, o ar, a madeira, a borracha, o plástico. Então, tudo isso tem massa e ocupa espaço. Consequentemente, são exemplos de matéria. Uma próxima pergunta, ou um próximo questionamento, é com relação à massa. O que é massa? Para ser matéria, tem que ter massa. Tendo massa, vai ocupar um espaço. Massa é uma grandeza física que vai te dizer quanto de matéria existe no corpo ou no objeto. Por exemplo, se um corpo, se um objeto, ele é constituído por ferro, a massa vai te dizer quanto de ferro existe naquele corpo ou naquele objeto. Se ele é constituído de carbono, a massa determina, te dá a medida da quantidade de carbono existente naquele corpo ou objeto. Tudo bem? Então, essa é a definição de massa. E o que é volume? Pessoal, vamos recapitular. Matéria é tudo que tem massa. E se tem massa, ocupa espaço. Só que o espaço ocupado ele é um espaço limitado. A medida desse espaço ocupado, quem vai determinar é o volume. Eu costumo dizer o seguinte, normalmente, o que se observa? Quando o material tem elevada quantidade de matéria, ele vai ocupar mais espaço. Quando o material tem baixa quantidade de matéria, ele vai ocupar pouco espaço. Então, volume é a capacidade que os materiais têm de ocupar espaço, ou a medida do espaço ocupado pelos materiais. Isso é o volume. E o que se constitui a matéria? Isso foi uma curiosidade que perdurou até mesmo antes de Cristo. Os filósofos gregos conhecidos, Aristóteles, Demócrito, Leucipo, eles tinham a curiosidade de saber do que a matéria é formada. Hoje nós sabemos. Matéria, ela é formada por minúsculas partículas. Essas minúsculas partículas são conhecidas hoje como átomos. Então, tá aí, ó. As minúsculas partículas constituintes da matéria é o elemento ou átomo. O átomo, os átomos, melhor dizendo, eles podem interagir entre si. Eles podem se agrupar ou se reunir através de ligações químicas e formar as moléculas.
que são já partículas um pouco mais complexas. As moléculas, elas são provenientes, elas são originárias das ligações existentes entre os átomos. Mas as moléculas também podem interagir entre si e formar as substâncias. O homem aproveita das substâncias para formar os materiais. O papel, o plástico, o vidro, vários metais, várias ligas metálicas também. E aqui a gente entra numa parte importante da nossa aula de hoje. Muitos vestibulares, até mesmo a prova do Enem, trazem questões que envolvem as propriedades da matéria. Então, nós vamos estudar dois tipos de propriedades da matéria: as propriedades gerais e as propriedades específicas. Então, vejamos. Propriedade geral da matéria, o próprio nome já está nos dando uma ideia. São propriedades que valem para todos os materiais, para todo e qualquer tipo de matéria existente na natureza. Agora, as propriedades específicas são características relativas a materiais específicos. Nem todo material vai ter essa mesma propriedade. Então, vamos por parte. As propriedades gerais, extensão, as principais: extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Essas são as mais cobradas. A extensão tem a ver com o volume. E eu falei para vocês o que é o volume, ou o que vai ser a extensão. É a medida do espaço ocupado pela matéria. Lembrar que a matéria tem massa e ocupa espaço. O espaço ocupado ele é limitado. Esse limite do espaço ocupado se deve-se ao volume ou extensão. O que é a inércia? Os materiais ele têm características peculiares. Eles podem se encontrar em dois estados no conhecimento da física. Ou os materiais estão em estado de repouso, ou, a partir de uma força aplicada, ele pode se encontrar numa condição de movimento. Então, as condições em que a matéria pode se encontrar, ora em repouso, ora em movimento, é definido pela inércia. Massa, eu já falei, massa é a grandeza física que mede a quantidade de matéria existente no corpo ou objeto. A impenetrabilidade é definida como sendo uma propriedade em que dois ou mais corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Os corpos, os materiais, eles são impenetráveis. Compressibilidade é a propriedade que os materiais têm de se comprimir, de diminuir de volume ou diminuir de tamanho. E a elasticidade, você aplica uma força sobre o material, ele se comprime. Deixou de aplicar essa força, relaxou, podemos dizer assim, relaxou na força, o material volta ao seu estado normal. Isso que é a elasticidade. E a divisibilidade é a capacidade, a propriedade que os materiais têm de se dividir, de se tornar em porções menores. Indestrutibilidade, os materiais eles são indestrutíveis. Tem uma frase que diz: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso está diretamente relacionado à indestrutibilidade. Propriedades específicas. Gente, o próprio nome diz, nem todo material tem esse determinado tipo de propriedade. Grava aí. As propriedades específicas podem ser divididas em três partes, ou em três tipos. Nós temos as propriedades específicas organolépticas, que são aquelas em que são detectáveis através dos seus órgãos dos sentidos. Por exemplo, nem todo material tem a mesma cor. Nem todo material emite o mesmo brilho.
ou nem todo material tem o mesmo formato, a mesma forma. Então, através da visão, você pode perceber essas propriedades de determinados materiais, específicas a determinados materiais. Nem todo material tem o mesmo cheiro, o mesmo odor. Nem todo material tem o mesmo sabor. Então, cor, odor, sabor, forma, tamanho, rigidez, maciez, tudo é uma propriedade específica do tipo organoléptica, em que você só consegue perceber utilizando os órgãos dos sentidos. Outra propriedade específica é as propriedades físicas. Por exemplo, o estado físico ou estado de agregação da matéria. Os fundamentais, sólido, líquido e gasoso. Mais à frente, nós vamos detalhar essas propriedades físicas que eu acho de extrema importância a gente fazer a caracterização, principalmente das fases de agregação da matéria. A dureza é a propriedade que alguns materiais têm de resistir ao risco ou ao desgaste. Posso te dizer que o material de maior dureza existente na natureza é o diamante, porque ele resiste bem ao desgaste. Somente outro diamante é que consegue riscar ou desgastar um próprio diamante. Então, essas são as principais propriedades específicas e algumas delas nós vamos detalhar com maior ênfase. Muito bem. Estado sólido. Característica principal dos materiais no estado sólido. Em relação às suas partículas, elas se encontram bem unidas e com intensas forças de ligação. A energia cinética ou o grau de vibração dessas partículas ela é mínima. Existe poucos ou quase nenhum espaço vazio entre as partículas que compõem o material no estado sólido. A forma e o volume dos materiais nesse estado físico é constante, é definido e permite pouca compressibilidade. Já no estado líquido, diferentemente dos materiais que se encontram no estado sólido, as partículas nesse estado físico já se encontram um pouco mais afastadas. Já é perceptível um grau de agitação, um grau de vibração um pouco maior em relação ao estado sólido. As partículas se movimentam livremente, um pouco mais de facilidade. A interação das ligações já é um pouco mais fraca se comparada ao estado sólido. Já é possível verificar um distanciamento, consequentemente, espaços vazios entre eles. A forma é variável, quem determina o recipiente, mas o volume é constante. Costuma-se comparar os materiais sólidos com um aspecto de rigidez e os materiais líquidos com um aspecto de fluidez. No estado gasoso, agora as partículas estão muito mais livres. A energia cinética dessas partículas é muito mais elevada do que no estado líquido, do que as partículas do estado líquido, e mais elevado ainda do que as partículas do estado sólido. Por quê? Porque essas partículas elas se encontram muito afastadas uma das outras. Elas são praticamente livres. O movimento é desordenado. A gente, na química, a gente chama de grau de entropia elevada. Eles se movimentam, têm a capacidade de se movimentar em todas as direções, em todos os sentidos. A forma e o volume de materiais do estado gasoso é variável, é de acordo com o meio ou com o recipiente. Maleabilidade é uma outra propriedade específica física. É a capacidade que a matéria tem de ser moldada ou transformada em lâminas ou chapas. A grande maioria dos metais tem essa propriedade,
tem essa característica de ser maleável, ou seja, podem facilmente se transformar em lâminas ou chapas. O ouro, por exemplo, é o metal mais maleável que existe. Maleável, eles podem ser transformados em chapas ou lâminas. Ductibilidade, capacidade que eles têm, ou facilidade que o material tem em ser transformado em fios. Por exemplo, em nosso cotidiano, o material de alta ductibilidade é o cobre. Esses que podem ser utilizados em circuitos elétricos, os famosos fios de cobre, de elevado valor econômico. Pois bem, além dessas propriedades específicas que eu acabei de detalhar para vocês, nós temos uma de extrema importância que os vestibulares cobram bastante, que é a densidade. Densidade é uma relação massa-volume. É também conhecido como massa específica. Por exemplo, a água. A água pura, ela tem a densidade ou uma massa específica no valor de 1 grama por centímetro cúbico. O etanol ou álcool etílico tem uma massa específica no valor de aproximadamente 0,79 gramas por centímetro cúbico. Muito bem, gente. Até o presente momento, nós estamos trabalhando as propriedades da matéria, gerais, comum a todos os tipos de materiais, e as específicas. Vimos que as específicas dividem-se em organolépticas, físicas, mas também existem as propriedades químicas, a acidez, a alcalinidade, a salinidade, a neutralidade, o pH, tudo bem? Lá nas propriedades físicas, nós estudamos as fases de agregação, a condutibilidade, lembrar que condutibilidade diz respeito à característica que o material tem de conduzir corrente elétrica ou calor, tá bom? Vimos a dureza, a maleabilidade, a capacidade que os materiais têm de se transformar em chapas ou lâminas, a ductibilidade, propriedade que alguns materiais têm de se transformar em fios. Bom, agora partiremos a resolver uma questão na prática. Estou aqui dentro da prova PAES 2018, a prova da UEMA. E na prova da UEMA 2018, ele trouxe essa questãozinha aqui, ó. Isso aqui que você está vendo essa figura, os carros acidentados. A questão ela fala assim: a imagem a seguir ilustra um exemplo de acidente de trânsito em que veículos disputam o mesmo local da pista. Nessa situação, pode-se identificar uma das propriedades gerais da matéria, independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Então, questão 56. A propriedade geral da matéria, na situação ilustrada, é denominada. Então, nós temos como propriedade geral a extensão, a elasticidade, a divisibilidade, a impenetrabilidade e a compressibilidade. Qual dessas propriedades, todas as 5 que foram mencionadas nas alternativas, são propriedades gerais da matéria? Mas qual é que está diretamente relacionado ao que a imagem está ilustrando? A gente está vendo aí que eles estavam disputando espaço. Tem uma propriedade geral da matéria que diz: 2 ou mais corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço. Portanto, para a gente acertar a questão, a gente deveria marcar a letra D, impenetrabilidade. É o que está fazendo referência direta ao que está sendo ilustrado na questão que caiu no vestibular da UEMA em 2018. É isso aí, pessoal. Aqui a gente encerra a primeira parte do assunto de introdução à química, mais especificamente falando das propriedades da matéria. Numa próxima videoaula, a gente vai dar continuidade ao assunto introdução à química, trabalhando as transformações da matéria, as transformações físicas, falando dos fenômenos,
falando das substâncias, classificação de substâncias, misturas, classificação de misturas, até fechar todo o conteúdo relacionado à introdução à química. Valeu, até a próxima.